Salve, tropa! Esse não é seu canal, é o meu. Bem-vindo a mais um vídeo. A gente está no nosso terceiro vídeo e hoje eu queria conversar com você a respeito de um dos capítulos do meu livro A Fórmula da Tirania. Livro lançado pela editora amanuense e que trata de 6 sistemas violadores de direitos fundamentais ao longo da história. Eu falo nesse livro a respeito da Inquisição Portuguesa, a respeito do nazismo, a respeito do stalinismo na União Soviética, a respeito do Estado Novo português, da ditadura militar brasileira e do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. São 6 capítulos e eu, ao longo desses capítulos, vou construindo um modelo de análise para que a gente consiga identificar o que eu chamo de sistema violador total de direitos fundamentais. Então, eu queria hoje falar com você a respeito de um dos capítulos, ou seja, do sistema violador total da ditadura militar brasileira, que aconteceu no Brasil do ano de 1964 até 1985. Então, eu estou aqui com um exemplar da minha obra para que a gente possa ir fazendo esse estudo e eu tentando demonstrar para vocês o que eu pude colher lendo várias obras de memorialistas, obras de historiadores que se debruçaram sobre esse período da nossa história. Um período que, já saliento, não deve ser jamais esquecido. Pelo contrário, eu entendo que esse tipo de momento histórico precisa ser estudado com muita profundidade para que a gente consiga detectar qualquer tipo de, digamos, tentativa de que esse momento histórico ruim ele acabe retornando. Por isso, a minha ideia de escrever esse livro com a criação desse modelo de análise. É um modelo de análise que ele não é, obviamente, um modelo de análise hermeticamente fechado, mas ele pretende ser um modelo de análise atemporal. Ele pretende ser um modelo de análise universal, ou seja, olhando para um país em um determinado momento histórico, eu espero que com base nesse modelo você consiga identificar se aquele país se encaixa ou não no que eu chamo de sistema violador total de direitos fundamentais. Lembre que, falando um pouco sobre esse modelo de análise, tudo começa com um sistema fechado. É preciso que no país avaliado exista uma autocracia, uma ditadura ou um Estado totalitário. Fechado o Estado, naturalmente não há espaço para nenhum tipo de discussão de ideias. É natural que o Estado fechado ele não permita oposição política. Daí o Estado vai eleger os seus inimigos. E aqui eu utilizo em todos os capítulos o conceito do político, de Carl Schmitt. Carl Schmitt, um filósofo e um jurista alemão que fundamentou em grande medida alguns dos pontos que foram utilizados pelos nazistas durante o Estado totalitarista alemão, que ocasionou ali a Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Então, Carl Schmitt, no seu conceito do político, ele vai trazer a ideia de que o conceito do político é a dualidade amigo-inimigo. Ele traz para o plano interno a ideia de que é possível a identificação pelo Estado de opositores e que esses opositores são inimigos como os que são igual, identificando como se essas pessoas fossem invasoras, fossem pessoas que atacam a verdadeira soberania daquele determinado Estado. Portanto, um tratamento para os inimigos no plano interno semelhante ao tratamento que é utilizado, por exemplo, nos períodos de guerra contra um inimigo externo. Isso é extremamente perigoso, porque isso dá aso, e aí eu adianto no meu modelo de análise, a implementação do que a gente chama de direito penal do autor, ou seja, a criminalização do ser, do crer e do pensar. Mais um passo, a gente vai trazer um tratamento diferenciado para quem é inimigo do Estado, ou seja, o inimigo do Estado ele é tratado com mais severidade do que aquele cidadão que é considerado
amigo do Estado. E aí a gente tem espaço para prisões desarrazoadas, para prisões por tempo indeterminado, para confisco dos bens, para tortura. E o último elemento do meu modelo de análise é que esse Estado, ele, ao fim e ao cabo, tencione liquidar fisicamente os seus inimigos, as pessoas detectadas como inimigas daquele determinado Estado. É algo, como eu disse, a gente consegue identificar nesses 6 momentos, nesses 6 capítulos que eu elaborei do meu livro, A Fórmula da Tirania. Especificamente aqui sobre a ditadura militar brasileira, já que a gente está chegando no momento que a ditadura aconteceu lá no ano de 1964, então foi a virada do 31 de março para o 1º de abril de 1964. Toda essa movimentação, o que os historiadores, os memorialistas apontam, é a existência de, na verdade, um golpe cívico-militar que acabou fraturando a estrutura democrática brasileira, afastando o presidente Jean Goulart e fazendo com que os militares ascendessem ao poder. A retórica, sempre há uma retórica utilizada por trás desse tipo de movimento que acaba fraturando a democracia. A retórica utilizada era a proteção do Estado brasileiro contra o comunismo. A gente estava numa época, efetivamente, em que o mundo ele estava dividido em 2 grandes grupos, 2 grandes poderes. Então a gente tinha o capitalismo comandado pelos Estados Unidos, o comunismo comandado pela então União Soviética, e a retórica utilizada foi o flerte do presidente Jean Goulart com o comunismo. Então, para, entre aspas, salvar o Brasil desse inimigo, veja que aqui a gente já tem toques de Carl Schmitt, a gente tem toques de dualidade, e aí eu sempre, e a todo instante no livro, em todas as minhas falas, aulas, palestras, eu digo sempre, a discussão política é uma discussão plural, é uma discussão que comporta uma série de entendimentos pelos mais variados fatores e razões. Diminuir a discussão política, que é por natureza plural, a simples dualidade amigo-inimigo não é saudável e tende, obviamente, a criar distorções. Então, houve aqui, nessa época, obviamente, a utilização desse tipo de retórica com clara indicação da dualidade amigo-inimigo, como eu disse, é muito perigosa. Aliás, eu vou aproveitar aqui para falar um pouco das armas do Estado totalitário, segundo Primo Levi. Primo Levi era um químico italiano, judeu, que foi preso pelo sistema italiano fascista e deportado para Auschwitz, né? Para o Reich o deportou, na verdade, para Auschwitz, e ele sobreviveu. E ele escreveu obras absolutamente fantásticas, obras, inclusive, em relação às quais eu vou fazer vídeos específicos, porque eu acho libertador ler Primo Levi, né? Ler Se Isto é um Homem, ler A Trégua, ler Os que Sucumbem e os que se Salvam, é inacreditável. E o Primo Levi ele diz que há 3 armas fundamentais utilizadas pelo Estado totalitário. Peço licença para a leitura. Ele fala que essas 3 ferramentas são a propaganda direta ou camuflada de educação, instrução de cultura popular, a obstrução oposta ao pluralismo das informações e o terror. Esses 3 elementos, eles fatalmente serão identificados toda vez que você pensar em um sistema totalitário. Pois bem, o que acontece então na época do golpe de Estado cívico-militar de 1964? Como eu disse, havia um caldeirão fervilhante na época. O presidente Jean Goulart falando em várias mudanças de base que representavam, no entendimento de parte da sociedade, flerte com o comunismo. O presidente apoiando algumas movimentações feitas pela base das Forças Armadas, e isso acaba culminando com uma atitude um tanto quanto, digamos assim, apressada, para dizer o mínimo, de um general chamado Mourão. O general Mourão, então, ele avança
com suas tropas para tentar depor o governo. E essa movimentação, a priori atabalhoada, acaba despertando uma movimentação intensa nos bastidores, para que então o dispositivo militar que acabava mantendo o presidente Jango no poder, porque qual era a estratégia de, entre aspas, pacificação das Forças Armadas e manutenção do status quo? O presidente ele era apoiado por altas patentes que comandavam setores estratégicos das Forças Armadas. Então havia generais no comando do primeiro exército, do segundo exército, do terceiro exército, do quarto exército, das principais forças bélicas do Brasil, e todos estes estavam afinados com o presidente. Na medida em que há essa ruptura, esse dispositivo militar, eu estou usando aqui palavras de Hélio Gaspari, e aí recomendo vivamente a leitura dos 5 volumes de Hélio Gaspari a respeito da ditadura militar, são fantásticos os livros, e eles fundamentam esse capítulo da minha obra, além de outros vários. Então, esse dispositivo militar vai ruindo, e dentro ali do contexto que vai se formando de emparedar o então presidente, o presidente ele acaba não cedendo às reivindicações, digamos assim, do aparelho militar, que exigia que o presidente recuasse em algumas reformas que foram enviadas para o Congresso e que modificasse algumas peças no âmbito ali do seu próprio governo, e o que acontece então é a tomada do poder pelos militares. Então os militares assumem o poder, afastam o presidente da República e a gente passa a viver uma ditadura militar. E a ditadura militar, veja como tudo nesses sistemas fechados é retórica, tudo nesses sistemas fechados é voltado apenas e tão somente para a manutenção do status quo. Esse é um ponto também que eu falo muito no meu livro. O sistema fechado, ele obviamente repassa para a sociedade uma fala bonita, uma fala heróica, uma fala de proteção do Estado, proteção da sociedade, proteção da economia, proteção do trabalho, proteção do emprego, mas o que o sistema fechado deseja, na verdade, é apenas e tão somente a manutenção do status quo. O que o sistema fechado quer é a perpetuação do seu próprio poder, sem que exista, obviamente, a alternância que é possível quando a gente imagina uma democracia. Porque na democracia, os governantes eles são auditados pelas eleições. E na medida em que há uma eleição e o eventual mandatário acaba perdendo essa eleição, assume o vencedor e assim a gente começa a rotatividade do poder, que está ora com a esquerda, ora com a direita, ora com o centro, ora com uma composição de forças, mas sempre numa alternância democrática. Quando o sistema se fecha e ele não admite naturalmente nenhum tipo de oposição política, o caminho é a da manutenção ad eternum do status quo. Apenas e tão somente isso. E aí, naturalmente, a retórica da construção do inimigo passa a ser um fator importantíssimo. Porque se eu tenho um inimigo, eu tenho condições de imputar a esse inimigo todas as mazelas do Estado. Então, suponha, eu delimito como inimigo uma categoria B da minha sociedade. Ora, tudo que acontecer de ruim no meu Estado será culpa desta categoria. A inflação aumentou, a culpa é dessa categoria. O desemprego aumentou, a culpa é dessa categoria. Ao contrário, todos os benefícios auferidos pelo Estado são, obviamente, cominados ao seu mandatário. Aí, se a inflação cair, ora, uma política econômica sólida, implementada por mim, governante. Percebeu como é a retórica do sistema fechado? E aí, naturalmente, como não há uma oposição política efetiva se o sistema é fechado, não há uma oposição efetiva a essa retórica. E a sociedade ela não tem outro caminho
a não ser engolir. Se por acaso ela se insurgir, automaticamente ela é transportada para a categoria de inimigo e ela é ferozmente perseguida pelo Estado fechado, pelo regime fechado. Naturalmente, o regime fechado ele vai se valer para a manutenção do status quo, porque veja, não há nenhum tipo de autocracia, ditadura ou Estado totalitário que seja bonzinho, que pense no seu cidadão. Naturalmente, a manutenção do status quo com asfixiamento do pensamento político e das liberdades, isso não é um movimento natural, não é algo natural ou naturalmente aceito pela sociedade. Daí porque o sistema fechado precisa de um aparelho para a manutenção do status quo. Esse aparelho ele é outorgado pela legislação. Como eu disse, no campo, por exemplo, do direito penal, haverá uma criminalização do ser, do crer e do pensar. Haverá, por exemplo, no campo processual, a possibilidade de detenções desarrazoadas e por tempo indeterminado. Haverá a possibilidade de confisco de bens. E haverá, ao fim e ao cabo, ou uma possibilidade jurídica de matar, ou mesmo a liquidação extrajudicial de opositores do regime. Quando eu falo em liquidação extrajudicial, significa a morte não é legalmente autorizada, mas ela é implementada pelos porões, pelo subterrâneo, fazendo uso aqui de termo que ficou famoso quando cunhado por Zaffaroni. Então, o direito penal subterrâneo passará a agir para liquidar fisicamente opositores do sistema violador de direitos fundamentais. Então, na ditadura militar, a gente percebe a criação de um arcabouço legal para a manutenção do status quo. Basta que você veja, e isso é fácil de achar, você consegue pesquisar no Google e vai ser direcionado ao site do próprio Planalto, e lá há uma parte histórica relacionada aos atos institucionais. A gente teve 17 atos institucionais. Veja, o primeiro ato institucional, e veja a força de um ato institucional, era um ato que era materializado pelo Poder Executivo e que tinha o poder de alterar a própria Constituição. Por quê? Porque ali o detentor do poder político se dizia detentor do poder constituinte originário, podendo então fazer uma modificação da Constituição sem respeitar nenhum tipo de parâmetro delimitado pela própria Constituição Federal da época. O ato institucional 1, ele nasce sem número, porque a priori era para ser o único. Não foi o único. Depois ele foi seguido por outros 16 atos institucionais. E não só os atos institucionais, mas a Lei de Segurança Pública, mais a Lei de Imprensa, mais uma série, Lei de Segurança Nacional, desculpe, a Lei de Imprensa, dentre outros aparatos legais que possibilitavam que o sistema persecutório atuasse contra os opositores do sistema. E há um sistema de persecução penal muito robusto que é imposto contra quem ousa se opor ao regime. Então você tem ali a atuação muito forte dos órgãos policiais, dos órgãos militares, do sistema de inteligência, a criação do SNI, a criação de órgãos de inteligência nos âmbitos das forças militares, às vezes a simbiose entre as forças de segurança pública e as forças militares, como é o funesto exemplo do DOI-CODE, para que então o sistema seja estabilizado com a impossibilidade de oposição política, essa oposição sendo então duramente atacada. E ela é atacada com o uso de prisões arbitrárias, com o uso da incomunicabilidade. Se você tiver curiosidade, veja que o nosso Código de Processo Penal é da década de 40. Leia o artigo 21 do Código de Processo Penal. Óbvio, é um artigo não recepcionado pela Constituição Federal de 88, porque não é compatível com nossa ordem constitucional atual. Mas ali você consegue ler a possibilidade legal de incomunicabilidade do preso. E a incomunicabilidade era uma arma na mão da ditadura militar, porque você podia fazer o que bem quisesse com o preso. Eu estou falando aqui abertamente da imposição de sofrimento físico e mental, de tortura.
já que os familiares e ou advogados não sabiam sequer onde esse indivíduo estava preso, não tinham condições de conversar com ele e saber, então, o que ele passava, o que ele sofria. O uso da tortura, eu digo nesse capítulo, que é um uso institucional da tortura. Veja, para mim, a tortura ela pode assumir duas facetas. Ela pode ser um crime duramente rechaçado pelo Estado. Por exemplo, na nossa Constituição Federal, a gente tem o crime de tortura como sendo um crime equiparado a hediondo, portanto, um crime inafiançável e insuscetível de anistia e graça. E a gente tem, então, a Lei 9455, de 97 para criminalizar a tortura. E o que se espera de um Estado democrático de direito como o Brasil é hoje, sob a égide da Constituição de 1988, que praticada a tortura, o Estado seriamente acaba identificando os torturadores, processando os torturadores, óbvio, com garantia de ampla defesa, de contraditório, do direito ao silêncio, do direito a não autoincriminação, e, se for o caso, condenando esses indivíduos a penas previstas na lei. Veja que a lei de tortura do Brasil atual prevê, inclusive, a perda automática, ex lege, do cargo público em caso de condenação pela prática do crime de tortura. Por outro lado, a tortura ela pode ser institucional. E o que é uma tortura institucional? O que é que eu chamo de tortura institucional? A tortura que não é seriamente reprimida por aquele Estado ou que é fomentada ou mesmo legalizada por ele. Há exemplos históricos em que a tortura era permitida pela própria lei. Por exemplo, na Inquisição. Havia um trecho do regimento da Inquisição que autorizava explicitamente o uso de tortura contra os réus. Bem, na ditadura militar brasileira, a gente não tinha essa previsão legal de admissibilidade de tortura, mas ela era fomentada e ela não era seriamente apurada pelo Estado brasileiro. Então, a gente tinha, sim, uma tortura que era institucionalizada. E aí, há vários livros muito importantes a respeito desse tema. Eu vou recomendar aqui o livro Brasil Nunca Mais. É um livro que você precisa realmente respirar fundo para ler, porque ele traz de maneira muito explícita grandes momentos em que há tortura materializada pelo Estado brasileiro contra os opositores do regime. E aí eu estou falando de pau de arara, e aí eu estou falando de choques elétricos, eu estou falando de cadeira do dragão, eu estou falando de uma série de instrumentos que foram utilizados para extrair confissões, que foram utilizados para extrair delações, que foram utilizados então contra os opositores do sistema violador total da ditadura militar brasileira. E não é só isso. Além da tortura, a gente observou no Brasil também a liquidação física dos opositores. Óbvio que em números, objetivamente falando, a gente não pode falar, não pode comparar com outros sistemas violadores historicamente estudados, como, por exemplo, o nazismo ou o stalinismo. Nazismo e stalinismo mataram muito mais opositores. Um número gigantesco de opositores do sistema, de inimigos do sistema. Mas houve no Brasil, sim, claro, pessoas que foram liquidadas fisicamente, e aí, naturalmente, o Estado se utilizava sempre de algum tipo de artimanha para dizer que, olha, não foi uma execução extrajudicial, foi uma troca de tiros. Não foi uma execução extrajudicial, foi um suicídio. Olha, ele não morreu, ele simplesmente está desaparecido. E a gente tem aqui a figura do desaparecimento forçado, que é também algo estarrecedor e que aconteceu ao longo dessa história. Né? Então a gente tem, como eu disse, aparato legal, atos institucionais e leis que foram materializadas com o fito de permitir a perseguição dos inimigos. E aí eu recomendo vivamente que você leia, por exemplo, o ato institucional número 5, que é o mais famoso de todos, e perceba como até o preâmbulo dos atos institucionais eles eram recheados de uma retórica muito bonita, afirmando a necessidade daquele ato de fechamento ainda maior do Estado brasileiro em prol da defesa da própria sociedade. Ora, nada mais era do que manutenção artificial do status quo. Tá? Então, é óbvio que a gente precisa retirar
várias lições desses momentos históricos, que não são momentos históricos fáceis, mas que precisam ser estudados, simplesmente para que esses momentos eles não se repitam. Muitos dos movimentos eles acabam se repetindo exatamente pela falta de informação da sociedade. Portanto, se informe, portanto, leia a esse respeito. Há leituras fantásticas a respeito desse período histórico, a farta literatura no Brasil que se debruçou nesse momento histórico muito ruim do nosso passado, entre o ano de 64 e o ano de 1985. Tá? Então isso é muito importante para que a gente não permita que isso de fato torne a acontecer. Tá? Então só algumas pinceladas a respeito do que foi a ditadura militar de 1964 até 85. Sugiro vivamente que você leia a respeito do assunto. Recomendo vivamente aqui o meu A Fórmula da Tirania, que está à sua disposição no site da editora Amanuense, inclusive nos dias 31 de março e 1º de abril, a gente vai estar disponibilizando descontos de 30% no meu livro A Fórmula da Tirania. Corra lá no site, acesse, compre, e eu espero com muita ansiedade o seu feedback a respeito dessa obra, que eu gostei muito de estudar e fazer. Tá? Então, um forte abraço e não esqueçam nunca do que aconteceu na história do Brasil, para que outros momentos históricos ruins não se repitam. Até o próximo vídeo.